Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje são as cordas amigas do braço, ou seja, aquelas cordas que são mais macias e que transmitem menos vibração para o punho, para o cotovelo e para o ombro, que são as partes mais afetadas e normalmente aquelas que acabam tendo algum tipo de lesão por conta do esforço repetitivo de sempre estar batendo na bola com a direita ou com a esquerda, obviamente. Então nós vamos falar hoje daquelas cordas que são mais amigáveis para o braço e que podem te ajudar se você tem algum tipo de dor no braço, se você tem sentido algum problema de lesão ou mesmo uma dor momentânea. Por que nós resolvemos fazer esse vídeo? Por dois motivos. Primeiro, há uma quantidade muito grande de perguntas que aparecem no nosso canal questionando se deve usar essa ou aquela corda, né? E na maioria dos casos o problema sempre é de sentir dor por causa de jogar com uma corda muito dura, uma libragem muito alta ou coisa do tipo. E o outro motivo é que, como hoje em dia a imensa maioria dos jogadores, principalmente dos jogadores e dos tenistas amadores, usam as chamadas cordas Copoly, a gente se acostuma a usar as Copoles, principalmente porque elas dão um bom controle, porque elas têm uma durabilidade muito boa, acaba que muitas vezes a pessoa começa a ter algum tipo de dor, algum tipo de lesão no braço, cotovelo, ombro ou punho e não percebe que isso pode melhorar apenas mudando a corda que você está usando. Em alguns casos, nós recebemos perguntas de colegas no nosso canal que já estão com problema de tênis elbow, ou seja, já estão com a lesão instalada. Eu mesmo já tive há muito tempo atrás, quando comecei a jogar, a ponto de eu não conseguir pegar um copo d'água e segurar com a mão, porque a dor no cotovelo era insuportável. Tive que fazer tratamento e tudo mais, aí cada um é diferente do outro, mas uma das coisas que pode te ajudar muito é a escolha de uma corda, a troca da corda por uma corda mais macia. Muito bem, nós vamos falar aqui dos três tipos de cordas que são mais macias do que as cordas Copoly. Eu me refiro às tripas naturais, que são as melhores que existem, mas também são as mais caras e têm uma durabilidade não muito alta. As tripas sintéticas, que são as mais baratas e aquelas que tentam imitar as tripas naturais. E as multifilamentos, que são uma corda intermediária, digamos assim, entre a mais barata e a mais cara e que são mais próximas da jogabilidade e do conforto que uma tripa natural é capaz de dar. Eu trouxe aqui um exemplo que é a Clip Natural Gut, a Legend 16. Essa é uma corda de tripa natural. Não existe corda melhor do que essa. Ela é extremamente confortável, ela te dá bastante potência, você tem muita facilidade de jogar com ela, mas ela é extremamente cara, ela não gosta de tempo muito úmido, no meu caso que moro na região de praia, isso é um problema, né? E ela tem uma série de problemas, como o fato de que nem todo encordoador faz o encordoamento com tripa natural, porque ela é muito sensível, é fácil de quebrar e se você quebrar o prejuízo é bastante grande, né? Então, se você tiver condições de usar uma tripa natural, eu recomendo. E você pode dizer assim, mas tripa natural, muito cara, ninguém usa. Dê uma olhada no ranking da ATP. Você vai encontrar ali entre os 10 primeiros ou entre os primeiros colocados do ranking, alguns jogadores que usam o encordoamento híbrido e com a tripa natural. Por exemplo, Roger Federer, por exemplo, Novak Djokovic, por exemplo, Juan Martín Del Potro, por exemplo, Sasha Zverev, por exemplo, Dimitrov. Você não pode dizer que são jogadores de qualidade questionável, concorda?
O número 1 do mundo atualmente, o Djokovic, usa um encordoamento híbrido com tripa natural. Ah, mas é caro, vai ficar difícil de comprar porque, concordo, não dá para comprar, não use então, mas ao lado dessa aqui eu poderia citar alguns outros exemplos que, se você tiver acesso, essa aqui é mais difícil de achar, mas, por exemplo, você pode encontrar a Babolá VS, que é uma tripa natural de excelente qualidade, a Luxolon Natural Gut, que também é da mesma qualidade e, por sinal, é fabricada pela própria Babolá, e a Wilson Natural Gut, que também é concorrente da outra e também dá a mesma qualidade, mas com essas características que eu te apresentei. Um pouco abaixo das tripas naturais, você vai encontrar as multifilamentos. E as multifilamentos também têm uma característica interessante, porque elas têm desde algumas mais em conta, não são tão baratas como as tripas sintéticas, mas você vai encontrar algumas que não são tão caras, até multifilamentos que são com preço quase semelhante a um preço de uma tripa natural. Eu vou fazer aqui uma lista para você, só para você ter ideia, de algumas multifilamentos, e conforme eu for falando, eu vou subindo o preço. Cada uma dessas que eu falar vai aumentando o preço, tá? Então eu fiz uma pesquisa, obviamente, antes, para saber qual era o preço dessas cordas e para ver se você é capaz de encontrar no mercado, tá? Então eu vou fazer uma lista aqui e começo pelas mais baratas até chegar às mais caras. Alguns exemplos de multifilamentos. Red Velocity MLT, uma das mais baratas, excelente qualidade, te dá bastante conforto. Turna Quasi Gut, também mesma característica da primeira corda, bastante conforto, não é tão cara. Prince Premier Control, já não é mais tão fácil de achar como as primeiras, mas também dá a mesma qualidade. Wilson Sensation, que para mim é uma das cordas mais supervalorizadas que eu já vi. Eu acho ela bem mais ou menos, nada demais, mas é uma corda macia. E se a proposta é tornar o seu setup mais macio, é uma boa opção e também não é de um preço exorbitante. Outro exemplo, Babolá Addiction. Essa Babolá é uma variação de um antigo modelo que existia, até deram uma mudada aí no nome, tiraram aí, modificaram para ficar mais bonitinho, mas no fim das contas é uma multifilamento extremamente confortável, pode atender bem. Outro exemplo, Ionix Tour Super 850, uma das melhores cordas que eu já usei entre as multifilamentos. Se você tiver a condição de encontrar esse modelo, pode usar com certeza, que é extremamente confortável e de boa potência. Outro exemplo, Solinco Vanquish, também mesma proposta, mesmo tipo de corda, e vou fazer um destaque aqui para todas essas que eu estou dando exemplo, que são os multifilamentos. Assim como acontece com as cordas de tripa natural, elas não têm a mesma durabilidade de uma copoly. Elas vão quebrar antes, se você colocar numa raquete, se você colocar a copoly em qualquer uma das posições e essa outra corda de multifilamento na outra posição, ela vai quebrar primeiro, porque ela é mais macia e a outra que é mais dura acaba machucando, de tanto você bater na bola, acaba machucando a corda de multifilamento e ela vai quebrar primeiro. Mas todas essas que eu citei, eu vou citar mais algumas, trazem essa característica de trazer ou de adicionar conforto na batida. Tinha falado sobre a Solinco Vanquish, posso falar também sobre a Vocal Power Fiber 2, excelente corda, muito confortável, não tão fácil de achar, mas excelente para dar conforto na batida. Outro exemplo, Vice Cannon Explosive. Essa é uma corda extremamente confortável. Eu já ouvi muita gente dizendo que ela mata o spin de quando você vai fazer um setup híbrido. Ela torna a batida muito mais reta. Então, se você procura uma corda macia e não usa muito spin, essa é uma opção interessante. Vice Cannon Explosive.
Daí para frente, nós temos alguns modelos de multifilamento que já começam a ficar com um preço bem mais alto, tá? Vou falar de algumas delas. Entre elas está Gamma Professional, excelente corda, muito próxima da qualidade de uma tripa natural, mais cara. Se você tiver acesso, se você conseguir comprar, você vai ter uma performance excelente naquela parte do seu setup. Outro exemplo, Dunlop Silk, também extremamente confortável, também extremamente macia e cara. Outro exemplo, aliás, dois exemplos, Tecnifiber NGR2 é uma corda de multifilamento bastante confortável, mas que te dá um controle bastante razoável. Na mesma linha, mas talvez a mais cara de todas elas, você vai encontrar a Tecnifiber X1 Biphase. Na minha opinião, entre todas as cordas de multifilamento, essa é a que dá a performance mais aproximada de uma tripa natural, mas também é bastante cara. Se você me perguntar se eu compraria ela ou compraria uma tripa natural, se tiver próximo o preço, nem pense duas vezes. Compre a tripa natural, que é ainda superior a ela. E as duas últimas que eu vou citar são a Babolá X-Cell e a Wilson NXT. As duas têm a mesma característica, também são tripas sintéticas multifilamentos e te dão muito conforto, muita potência, excelentes se você quiser tornar o seu setup mais confortável. Tá? Veja só, você percebeu o que eu estava dizendo aqui? Você pode colocar tanto na main como na cross. Se você já está com problema instalado, a minha sugestão é use inteira com uma multifilamento ou com uma tripa natural. Nem faça um encordoamento híbrido, não vai resolver muito. Vai ficar mais macio, mas não vai sarar em termos de equipamento, não vai melhorar o seu cotovelo, porque está lá ainda uma corda muito dura. Então, eu fiz isso quando tive que tratar, abandonei as copoles e fui jogar o tempo todo com cordas multifilamentos. Durante muito tempo, até curar, até não ter mais dor, usei essas cordas de multifilamento, principalmente a Ionix Tour Super 850, que foi a que eu mais usei, e depois que já tinha sarado, já tinha feito o tratamento, já tinha melhorado, não tinha mais problema na minha técnica de batida de esquerda, aí eu passei a usar essa mesma corda híbrida com a corda que eu usava antes, que era uma corda Copole. Depois de mais um tempo jogando com essa configuração híbrida, passei a usar, então, novamente, como está aqui, full Copole. Já não tenho mais problema de dor, já não tenho mais problemas com isso, mas para tratar tive que fazer isso. E há um terceiro tipo que são as cordas mais baratas, mas que também podem ajudar a tornar o setup um pouco mais confortável. São as chamadas tripas sintéticas. Você vai encontrar aí no mercado as chamadas Synthetic Gut. E aí você vai encontrar Babolá Synthetic Gut, Dunlop, Prince, Gamma, Red, Wilson, todas elas têm Babolá Synthetic Gut, Dunlop Synthetic Gut. Todas elas têm esse mesmo nome e todas elas são uma forma de simular o que seria uma tripa natural. Todas são à base de nylon, não é exatamente aquela corda básica de nylon, é um pouquinho melhor, mais bem trabalhada, mas todas elas têm essa característica de serem ligeiramente mais macias, tá? Então, se você quiser simplesmente estar com uma dorzinha de leve e tal, você pode só colocar metade do seu setup na raquete com uma tripa sintética e já vai ficar mais macia a sua batida, tá? Dois detalhes que eu gostaria de lembrar a você. Primeiro, se você tiver que usar uma corda de qualquer desses modelos que eu citei e você tiver a mais grossa e a mais fina, prefira, se você tem dor, prefira a mais fina. Ah, mas aí vai durar menos, mas ela é mais macia do que a mais grossa. Com poucas exceções, talvez apenas
das tripas naturais que você não vai sentir nenhuma diferença entre a mais grossa e a mais fina, porque ela é tão confortável que não vai dar muita diferença e você não vai notar isso na hora de bater. Mas entre as multifilamentos e principalmente entre as tripas sintéticas, prefira as mais finas, tá? Ainda entre as tripas sintéticas, tem algumas que são um pouquinho melhores, como por exemplo a Yonex Dynawire, a Prince Lightning e a Dunlop Comfort Pro. Também são tripas sintéticas, também são à base de nylon, mas tem uma construção um pouquinho melhor, dá um pouquinho mais de conforto. Independente de qual seja a corda que você queira usar, se você está pensando em usar um setup que te dê maior conforto, todas essas que eu citei podem te ajudar se você tem o hábito de usar um encordoamento full copoly. Qualquer uma dessas que você usar, mesmo que seja apenas fazendo um encordoamento híbrido, você vai ter mais conforto do que full copoly, tá? Não existe nenhuma copoly de nenhum tipo que seja tão confortável como essas que eu citei. Nem das tripas naturais, a mais confortável de todas, nem das multifilamentos, um pouco menos confortáveis, mas tão boas quanto, e até mesmo as tripas sintéticas comuns, que também te dão maior conforto do que as copoly. Alguma desvantagem em usar esse tipo de corda? Apenas uma, ela tem uma durabilidade menor do que a corda de copoly. Então ela tem a tendência de quebrar mais facilmente do que a corda de copoly. Há jogadores que quebram muito pouco a corda. Não tem nenhum motivo para ele ficar com dor no braço usando uma corda dura se ele quebra pouca corda. Ele pode perfeitamente fazer um encordoamento híbrido com uma corda mais macia, eliminar a dor no braço e nem por isso vai continuar quebrando corda toda semana, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Eu espero que você possa, se você tem algum problema no braço, se tem alguma situação de dor como essa que eu citei, você possa aproveitar essas informações e possa escolher uma dessas cordas para você extinguir a sua dor, seja ela de início, seja intermediária ou mesmo que já seja uma dor instalada. Você pode também usar uma corda bem macia sem ter que necessariamente parar totalmente de jogar, que é a grande dificuldade que todo tenista tem. Quando você vai ao ortopedista e ele diz: você tem que parar durante 2 meses, 3 meses, 6 meses. Esse é talvez o terror de todo tenista. Se você quer continuar jogando, essas são opções interessantes, ok? Por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos. Se você ainda não assinou o nosso canal, faça aqui embaixo a sua inscrição e acione lá o sininho, que toda semana você vai receber um aviso de um novo vídeo sobre alguma coisa de equipamento de tênis. Um abraço a todos.